pena que o senador Medeiros saiu, mas eu concordo com tudo que ele falou sobre violência. Realmente, e o senador Cristóvão acho que deu a deixa de ter um grupo que trabalhe isso, independente de ideologias, que pense em segurança como política de Estado. Mas armar não é a solução, né? Ele fala dele próprio porque ele é policial, sabe atirar. Agora, se ele fosse um cidadão que treinado ali 2 dias, 3 dias, certamente perdia para os bandidos. Então, não é a saída. Mas eu quero falar de 2 coisas boas do meu Estado. Uma é que um projeto chamado Lei Maria da Penha nas escolas acaba de ser premiado, né? Aqui em Brasília, inclusive, é uma iniciativa dos Estados ibero-americanos, né, boas práticas na questão, na política de educação nos estados. E a gente tem lá um projeto chamado Lei Maria da Penha nas escolas, que tem um promotor de justiça, que é o criador dele, idealizador, né, e que foi, inclusive, agora vai disputar o prêmio latino-americano na Colômbia, que trata, enquanto alguns ficam renegando que se discuta essas coisas nas escolas, mas os resultados são fantásticos, né? Mais de 15 mil alunos da escola pública já passaram por esse projeto, que é a educação não informal, é na escola, mas não faz parte, nos horários do contraturno, que se faz esse projeto, que se discute a Lei Maria da Penha de um jeito lúdico para os meninos, com teatro, com cordel. Os meninos adoram a parte do cordel, dá o mote e eles fazem a rima. Então, tem sido um processo de muito sucesso. Ele já está implantado, inclusive, em faculdades particulares, em escolas particulares, porque é um projeto de muito sucesso para os meninos crescerem pensando na não violência, porque eu acho que só tem essa saída, educar para a não violência. Ele vai crescer não tendo vontade de ser violento, de agredir ninguém. Então, acho que é um caminho, inclusive, para o que o senador Medeiros estava falando aqui. E esse projeto foi premiado, então o meu Estado está de parabéns, é uma parceria Secretaria da Educação com o Ministério Público, e tem tudo para continuar e atingir todos os estudantes do meu Estado. Eu quero também falar de outro tema também, que às vezes as pessoas não entendem que deve ser discutido, que é a questão da história da África. Aliás, querem até cortar a história de alguns momentos da vida dos estudantes. E nós tivemos, sexta-feira, não, foi terça-feira, no Piauí tem uma história muito interessante da questão dos negros. Uma escrava, que há quase 250 anos, escreveu uma carta para o governador da capitania, contando a situação em que ela vivia, separada da família dela, mandaram ela para a casa lá do governador, enquanto o marido e os filhos ficaram em outra fazenda. E ela fez naquela... Ninguém sabe como ela aprendeu a ler, ainda está se estudando, porque essa carta foi resgatada em Portugal. Mas ela fez uma carta contando a situação e pedindo providências, né, da situação dela. A Esperança Garcia é o nome dela. E a OAB Piauí, através da Comissão da Verdade da Escravidão no Brasil, concedeu a ela o diploma de primeira advogada do Piauí. Então, é um fato histórico que aconteceu no meu Estado. Nossa primeira advogada, em 1770, ela escreveu essa carta, que é considerada uma petição, né, foi considerada uma petição pela Comissão da Verdade e a OAB. E foi dado a ela esse título. Então, isso é história, por isso que história tem que ser a principal disciplina dos currículos, porque a gente vai descobrindo, vai redescobrindo a verdade. Nem sempre está dita a verdade dos livros, né? A Batalha do Genipapo no Piauí sobre a questão da independência do Brasil não constava em livro nenhum, que todo mundo dizia, Dom Pedro deu grito de independência e tudo bem, tá tudo em paz. Não, e aconteceram uma série de pequenas batalhas que foram consolidando a independência. E no meu Piauí teve sangue, sim, teve revolução, teve luta, né, das tropas portuguesas com o povo de lá, para poder, hoje, a gente ser esse Brasil do tamanho que é, falando a mesma língua, porque uma parte estava programada que se separasse, mas uma parte ia ficar com Portugal, exatamente a parte
lá onde que pega Piauí e Ceará, porque ficava por causa da proximidade com a Europa. Então, a história tem que ser sempre estudada, sempre revivida, sempre pesquisada, porque Esperança Garcia é um fato novo, é recente, né? De 99, essa data de 6 de setembro, que foi 6 de setembro, ficou o Dia da Consciência Negra no meu estado, porque pesquisadores se deram ao trabalho de ir a Portugal, de resgatar esta carta e recontar a história do povo negro no Piauí. Mas eu quero falar também da questão dos indígenas, né, que o senador Medeiros até falou aqui. Primeiro, lamentar que a violência no campo tenha voltado, tanto para os indígenas como para os trabalhadores, né? No Mato Grosso mesmo, teve um assassinato essa semana de um casal de agricultores familiares, presidente de cooperativa, numa disputa. É disputa sempre no campo, e isso é muito ruim, que está voltando, né? Nós tivemos o caso do Pará, que, inclusive, o laudo da Polícia Federal diz que foi execução, né? Onde 10 trabalhadores foram mortos. A polícia disse que foi pela polícia, a polícia disse que foi recebida a bala, e agora foi comprovado que foi execução. A perícia da Polícia Federal mostrou que foi execução. Então, essa questão da morte no campo, que tinha diminuído muito, a gente não ouvia falar tanto, né? E a gente já teve Colniza, lá no Mato Grosso, já tivemos o Pau d'Arco do Pará, e agora, de novo, no Mato Grosso, esse casal. E a questão dos indígenas, que é sério, porque é um genocídio, índios que ainda isolados ainda do Vale do Javari. E essa é a segunda denúncia desse ano, e não é verdade que a gente não esteja fazendo nada, como foi dito aqui, que a gente não esteja... Por isso, a gente é contra minerador aí para aquela região que estão querendo que vá por decreto, porque aí sim, lá é que tem índio mesmo. E esses vão ser massacrados com certeza, porque vão autorizados. Esses outros que não estão autorizados vão lá para pegar o ouro e massacram os índios dessa forma. Imagina autorizado o que vai acontecer com os indígenas daquele lugar. Mas nós estamos, da Comissão de Direitos Humanos, todo mundo estamos pedindo providências, é o que a gente pode pedir, que seja esclarecido, mas a gente sabe também que as estruturas que cuidavam dessa questão indígena estão sendo desmontadas, né? Nunca foram muito eficientes, mas agora, recentemente, nesses últimos 2 anos, desmonte total da FUNAI, né? Tinha 12 frentes naquela região, né? Até pouco tempo, né? E 5 foram desativadas, né? Já é uma região muito grande para ser fiscalizada, e você ainda desativa as estruturas que poderiam estar acompanhando, verificando. Então, o Ministério Público está tendo a maior dificuldade para investigar, porque é difícil acesso, porque são índios ainda não... índios isolados, como se chama na tribo, mas tem sinais de queimadas já de malocas dos índios, quer dizer, já teve alguma coisa por lá, e a gente não consegue desvendar, porque a floresta é densa e o acesso e a fiscalização também é pouca, né? Então, estou aqui denunciando isso para ver se as autoridades tomam alguma providência, né? Por isso que a gente também se coloca contra, querendo o tal do marco temporal das terras indígenas. Isso só vai também dificultar a vida dos índios. Como é que pode ter marco temporal da Constituição se esses índios foram massacrados na ditadura militar e fugiram e correram? Como é que a terra deles vai valer a partir se tivesse ocupada em 88, se eles foram expulsos da terra? Então, é uma outra questão séria que a gente tem que debater, que discutir, porque está aí o resultado, né? Os que estão demarcados querem desmanchar a demarcação para aplicar esse tal marco temporal. Felizmente, o Supremo está caminhando, parece-me que não vai aceitar isso. E agora, esse massacre de índios isolados, isso é muito grave, né? O mundo inteiro está comentando isso, cobrando do Brasil. Isso, né? Os grandes jornais do mundo estão falando isso no Brasil, que o Brasil permite, que é essa palavra que eles usam, que os seus índios sejam massacrados, né, pela ganância, porque tudo isso é ganância, pelo ouro. Como é que pode alguém querer devastar uma floresta daquele tamanho por causa de mineração, por causa do ouro que exista por lá? E aquele povo, e aquela floresta que é pulmão para a gente e para o mundo. Como é que vai ser isso? O Brasil, daqui a pouco, vai estar também tendo os seus furacões, porque vai devastando, vai ficando sem obstáculo para esse tipo de fenômeno, e a gente vai ver
vai sofrer não só os que moram lá, mas toda a população brasileira. Então, essa é uma questão séria que a gente vai agora também encaminhar, a partir desse massacre de agora, para as autoridades, pedindo providências urgentes. É preciso demarcar essas terras. Meu Deus, para que índio quer terra? As pessoas não compreendem o modo de viver do indígena. Não. As pessoas acham que o índio pode morar numa casinha, num terreninho de 20 por 30. Eles não devastam, eles usam a terra e quando aquele pedaço de terra não está dando mais para ele sobreviver, ele se desloca. Por isso que ele precisa de muita terra. E isso é histórico, é uma dívida que a gente tem com ele, essa terra era deles. A Constituição garante. Como é que não demarca? Como é que a gente fica dificultando? Eu não estou dizendo que é só este governo, né? Não andou, não teve rapidez a demarcação das terras indígenas e, por isso tudo está acontecendo. A ganância querendo entrar numa terra que não lhe pertence. Então, a gente está pedindo publicamente e vamos pedir oficialmente providências nessa questão lá do Amazonas, desse massacre que teve lá, que não é o primeiro denunciado esse ano. Apenas não se tem o resultado por conta do que alegam o difícil acesso e que o requinte de crueldade com que foi feito isso, eles dizem que esquartejam, jogam no rio, fica difícil apurar. Mas a gente espera que tenha uma providência a partir disso, até porque o mundo está cobrando, não é só a gente aqui. O mundo, hoje eu vi manchetes de jornais do mundo cobrando isso do Brasil. Senador Cristóvão, já ia encerrar, mas o senhor pode. Senador, apenas para dizer que eu subscrevo essa sua indignação, essa sua posição, e acho que é uma obrigação de todos nós, brasileiros, e do mundo inteiro, das pessoas de bom senso, boa vontade, tomar essa posição contra essa decisão absurda do governo Temer. Eu quero dizer que duas razões devem nos levar a isso. Uma é a solidariedade com os povos indígenas, com os povos locais, que vão ser sacrificados, obviamente, por isso. E segundo, é o crime contra o meio ambiente. O que nós estamos vendo agora, nesse noticiário todo o tempo sobre o furacão lá na Flórida, em Cuba, nas ilhas do Caribe, isso é uma prova do aquecimento global. Aí dizem, mas sempre houve furacão. Mas não tem havido na constância dos últimos anos e nem na força desse atual. Isso tem tudo a ver com as mudanças climáticas. Estamos caminhando para que Miami um dia desapareça, porque já se vê a água subindo, volta, depois sobe de novo. O aquecimento global é uma realidade. E o presidente Temer, ao tomar essa posição, está indo contra a corrente dos que percebem que o meio ambiente precisa ser protegido. O meio ambiente protegido exige florestas protegidas. Florestas protegidas exigem a Amazônia protegida. Então, eu me subscrevo a sua fala, a sua posição e de tantos outros hoje. E eu espero que o governo entenda que não pode ir contra a corrente do mundo inteiro na defesa do meio ambiente e dos direitos dos povos indígenas. Com certeza, até porque são os maiores preservadores, né? Eles que garantem aquela floresta em pé ainda também. Muito obrigada, senador. Obrigada, presidente.